A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui trazendo uma palavra da parte do Senhor. Alguns dias sem gravar um vídeo, mas sempre estudando a palavra, meditando, porque é ela que nos leva para o céu. Quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 7. Vou estar lendo apenas o versículo de número 15, para junto nós meditamos, junto nós compreendemos a Sagrada Escritura. Livro de Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 15. Diz assim: Não há nada de fora do homem que, entrando nele, possa corrompê-lo, mas as coisas que saem dele são elas que corrompem o homem. Nesse capítulo, nesse versículo aqui, quem está falando é o próprio Jesus. Estudando o livro de Marcos, essa passagem é uma das passagens mais longas, onde é Jesus se pronunciando contra os fariseus, contra alguns escribas. Jesus fala nesse versículo que não há nada fora do homem que, entrando nele, possa corrompê-lo, mas as coisas que saem dele são elas que corrompem o homem. No contexto desse versículo, a Bíblia vai dizer que, vindo de Jerusalém, uns escribas e alguns fariseus, a Bíblia diz que eles, vendo que alguns dos discípulos de Jesus, eles comiam pão com as mãos impuras, ou seja, os discípulos de Jesus, eles estavam comendo pão, eles estavam se alimentando sem lavar suas mãos. E eles, vendo isso, a Bíblia diz que eles encontram uma falta. Por que eles encontram uma falta? Porque esses escribas e esses fariseus, em várias outras passagens, eles sempre vão estar perseguindo Jesus. Nós vemos que a Bíblia diz no mesmo livro de Marcos que Jesus cura ali um paralítico. Jesus fala para esse paralítico: filho, perdoado estão os seus pecados. São esses escribas, esses fariseus que perseguem Jesus. Eles pensam em seu coração, dizendo o seguinte, que nos seus pensamentos eles estão pensando que esse homem comete blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecado. Eram esses escribas, esses fariseus, eles viviam em tradições, eles valorizavam mais tradições feitas por homens do que a própria palavra de Deus. Então a Bíblia diz que eles, vendo ali que os discípulos, eles comiam pães sem lavar suas mãos, a Bíblia vai dizer que eles chegam ali até Jesus e eles fazem uma pergunta: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciões, mas come pão sem lavar as mãos? Olha a preocupação deles. Olha o que eles estavam ali querendo ensinar, querendo trazer ali para Jesus.
porque essa era a tradição deles. A Bíblia diz que se eles iam ao mercado, quando eles voltam, eles não comem sem ser purificado. Se eles vão à praça e se eles voltam para os seus lares, eles não comem sem lavar as mãos. Mateus vai dizer que eles se purificam, eles lavam, bem dizer, o braço todo, porque é uma tradição que eles vêm seguindo dos anciões, dos mais antigos. E aqui nós vamos ver, não estou falando aqui de tradição, não estou aqui querendo falar que não devem seguir tradição. O que eu quero aqui deixar claro é que não devemos colocar tradições, os costumes, acima da palavra de Deus, ainda querer falar aquilo que não tem uma base bíblica. Para os irmãos entender. Então eles perguntam ali para Jesus por que os fariseus, por que os seus discípulos não andam conforme a tradição dos anciões, mas comem pão sem lavar as mãos. Porque o coração deles estavam ali em tradições, em costumes da época. Sabe o que Jesus falou para eles? Jesus diz assim, Jesus respondeu assim, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração estão longe de mim. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Hipócritas eram umas pessoas, vamos supor, para entendermos, como se fosse um ator, uma pessoa farsante. Eles honravam a Deus, eles tentavam honrar a palavra com somente os lábios, mas o coração estava muito longe. O coração não estava em obedecer ao mandamento de Deus, a palavra escrita, mas eles estavam obedecendo mais as tradições, aqueles costumes das épocas, os costumes dos anciões. Jesus fala assim, mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrina os mandamentos dos homens. Porque vós colocaste de lado o mandamento de Deus e guardaste a tradição dos homens, como lavar de jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis. Eles estavam ali adorando a Deus em vão. Eles estavam ensinando ali, sendo ensinado por doutrina e mandamentos de homens. E eles colocou de lado os mandamentos de Deus. Eles estavam guardando as tradições dos homens, mas não estavam guardando e fazendo e praticando o mandamento de Deus. Eles se preocupavam com outras coisas, como lavar os jarros, lavar os copos, e muitas outras coisas a Bíblia diz. Ela nem escreveu, mas ela diz que muitas outras coisas semelhantes a essas fazeis, menos o mandamento de Deus, menos guardar ou fazer acima de todas as coisas o mandamento de Deus. Aleluia. Jesus ainda diz assim, e ele dizia, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para que possais guardar a vossa própria tradição. Ou seja, vocês estão rejeitando o mandamento de Deus. Vocês não estão guardando o mandamento de Deus, mas vocês estão guardando a própria tradição. E hoje não é diferente. Muitas pessoas preferem viver seguindo tradições feitas
por homens e menos palavra de Deus, menos obedecendo a palavra de Deus, tentando colocar algo que não é da palavra, tentando inventar coisas para agradar homens, ou até mesmo religiões, menos a palavra de Deus. Aí Jesus diz assim, Jesus diz no versículo de número 10, porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixa morrer com morte. Mas vós dizeis, ele está falando para os escribas e os fariseus, mas vós dizeis, se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, isto é corban. Isso quer dizer uma oferta, o que poderíeis lucrar de mim? Esse será livre. Jesus estava dizendo assim, se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, isto é corban. Corban, eu fui estudar sobre essa palavra corban. Corban também era uma tradição que eles seguiam. Esse corban era os rabinos que liberavam que aqueles que praticavam esse corban, o que eles faziam? Eles pegavam os bens materiais dos seus pais e eles vendiam, eles faziam qualquer tipo de outras coisas e deixando os seus pais de lado, deixando os seus pais perecer. Eles praticavam essa tradição, mas eles não praticavam o que Moisés escreveu, a qual Deus deixou escrito, que é honra teu pai e a tua mãe. Aí a Bíblia diz que e nada mais lhe permitis fazer por seu pai ou por sua mãe, ou seja, eles vendiam todos os bens materiais e nada permitiam eles fazer algo. Isto é o corban. Aleluia. E hoje, nós analisando, não é diferente. Muitas pessoas abandonam seus pais, outros abandonam os pais no asilo, deixam lá. Outros que têm uma vida financeira boa começam a vender seus terrenos, começam a vender seus carros, casas e abandonando o pai. Pessoas que não têm honrado pai e mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E eles fazendo isso, a Bíblia diz no versículo de número 3, que fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição, que vós transmitistes, e muitas coisas semelhantes a estas fazeis. A Bíblia vai dizer no verso 14, e chamando todo o povo até ele, disse-lhes, ouve-me, cada um de vocês, e compreendei. Aí o versículo que eu li no início. Não há nada de fora do homem que entrando nele possa corrompê-lo, mas as coisas que saem dele, são elas que corrompem o homem. Versículo 16. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a respeito da parábola. Os discípulos não entenderam a palavra. Os discípulos também não compreenderam. Esses discípulos ali, a Bíblia diz que eles vêm e falam para Jesus. Eles falam para Jesus que eles não compreenderam, porque eles perguntam para Jesus acerca da parábola, sabe? E Jesus disse, vós também estão sem compreender? Não percebeis que qualquer coisa que de fora que entrar no homem, isto não pode corrompê-lo? Ou seja, não é um alimento que eu comer sem lavar as mãos
que vai me corrompê-lo. Não é uma água, talvez, que eu tomar por a mão de alguém ou de outra pessoa que vai me corrompê-lo. Não, não é aquilo que entra para dentro de mim que vai me corrompê-lo. Não é as tradições, aleluia. Não é as tradições, não é obedecer a palavra do Senhor fazendo certo. Não é o que corrompe o homem, não é o que entra, Jesus está falando. Jesus explica para os seus discípulos: aquilo que contamina o homem é aquele que sai do homem. E isto pode corromper o homem. Aleluia. Não é o que entra no homem. Isto não pode corromper o homem, mas é o que sai do homem. Ele fala assim, ó, porque o que entra no coração, porque não entra no seu coração, mas dentro do estômago e é eliminado, purificando todos os alimentos. Ele dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque o que entra, o que vai para o estômago, o que nós alimentamos, ali ele é eliminado depois. Aquilo que entra. Mas aquilo que sai, isso contamina o homem. Por quê? Sabe por que o que sai contamina o homem? Aquilo que muitas vezes falamos uma palavra desagradável. Sabe por que contamina o homem? Muitas vezes não está falando que vai contaminar a outra. Aquilo que sai contamina nós mesmos. Nós que lançamos palavras que muitas vezes não é do agrado de Deus. Isso não está somente contaminando o nosso próximo, mas isso está contaminando nós mesmos. Porque a Bíblia diz que porque não entra no seu coração, mas dentro do ventre. Porque diz assim no versículo 21, porque do interior, lá de dentro do coração dos homens, procedem maus pensamentos. Aquilo que lá dentro, lá no fundo, no íntimo do seu coração, aquilo que sai, isso contamina, porque dali procedem os maus pensamentos. Que pensamentos esses? Os adultérios, as fornicações, os assassinatos, roubo, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas estas coisas más procedem de dentro e corrompem o homem. Aquilo que sai, porque vem do coração. O adultério sai do coração. O roubo sai do coração, porque começa a pensar e os pensamentos descem e aí começam a colocar em prática, começam a cobiçar, começam a viver em fornicação, o assassinato. Tudo isso procede de dentro. Isso aí corrompe o homem, mas não aquilo que entra. Não se alimentar aqui, se alimentar sem lavar as mãos. Aqui ele não estava falando de uma higiene, não. Não quer dizer que não temos que nós se higienizar, lavar as mãos. Mas ou alguém que costuma fazer tradição, não estou criticando isso. O que aqui ele está dizendo é que não deve colocar as tradições, as coisas como não lavar a mão acima da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você meditar, para fazer uma análise, como está o seu interior, como está dentro do seu coração, como que está os seus pensamentos. Aleluia. Faça uma meditação. Aleluia. Porque por aí afora muitos fariseus,
a muitos escribas, e esses fariseus e esses escribas eram pessoas que conheciam a palavra, mas essas mesmas pessoas que lá na frente elas vieram junto com os soldados quando foram ali prender Jesus para matar, eram os escribas, era eles que estavam envolvidos com isso. Porque todas as vezes, todas as palavras, quando Jesus estava fazendo algo, fazendo um milagre, estavam ensinando, era sempre eles que criticavam. Aleluia. Aleluia. Porque eles estavam pegados em tradições de homens, que não sejamos mais um. Há muitas pessoas seguindo tradições de homens, muitas pessoas que olham para a aparência do ser humano e falam, isso não é de Deus, são tradições de homens. Eu posso até falar, dando exemplos, tem muitas igrejas que não aceitam as pessoas com barba, porque vem de tradições, de costumes, de pessoas que andam com a barbinha feita. Não critico ninguém, porque não tem uma base bíblica. Se a pessoa se sente em cortar a barba, ela raspa a sua barba. Isso não faz mal a ninguém, mas ninguém pode fazer algo, ninguém pode trazer essa tradição, esse costume, porque isso não é bíblico. Aleluia. Medita nessa palavra, meu irmão. O tempo está no fim. Jesus logo vem buscar a tua igreja. E Ele quer uma igreja purificada, uma igreja remida e lavada no sangue de Jesus. Como que está o seu coração? O que tem saído? O que tem saído de dentro de você? Quais são as suas atitudes? Quais são as suas palavras? Seu testemunho? Aleluia. Que possamos meditar. Se você ouviu essa palavra até o final, deixa seu comentário aí. Se você gostou, se essa palavra falou com você, deixa seu like, se inscreve no meu canal, compartilha com mais alguém. Vou estar orando por você. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.